Pessoal, o vídeo de hoje é totalmente dedicado a quem está de olho no concurso do TJ Piauí. Vou dizer aqui o que eu acho que podemos esperar para a prova. Gente, a banca do nosso concurso é a IDECAM, certo? É uma banca que não tem tradição na organização de concursos de tribunais, concurso de Ministério Público, né? Esse cenário que domina ali é FGV, FCC principalmente, né? E a IDECAM não tem tradição e fica difícil a gente pegar um histórico recente de provas dela nessa área de tribunais, tá certo? Mas é o seguinte, a IDECAM ele realizou uma prova recente que foi a prova da Polícia Civil do Ceará, também com 100 questões. Foi uma prova que exigia a graduação em nível superior, mas não era específica para bacharéis em Direito, tá certo? E ela também ela tinha 100 questões na sua prova e ela botou para quebrar. A prova veio num nível altíssimo, muitos candidatos reclamaram, porque a prova teria vindo num nível de delegado, certo? E se vocês analisarem bem a prova, a gente vai já mostrar para vocês o levantamento que a equipe ADN fez, a prova veio complicada. Veio complicada não para mim, não para você, veio complicada para os alunos, veio complicada para os candidatos, porque a gente tem sempre que avaliar o nível de dificuldade da prova de acordo com a pontuação que os alunos, que os candidatos conseguiram, como eles foram na prova. Certo? Uma nota de corte mais baixa mostra que a prova veio mais difícil do que o esperado. Então é o seguinte, o que é que eu vi da prova? Eu vi na prova uma cobrança acima do padrão em jurisprudência, tá? A lei seca ainda dominando, mas muita jurisprudência na prova, muita jurisprudência na parte penal, processo penal. Talvez seja porque é um cargo da polícia, um cargo policial, mas para analista judiciário também é fundamental você ter conhecimento de direito penal e processo penal, certo? Então, nessas duas disciplinas a banca veio cobrando um nível de dificuldade muito alto. Então, você precisa conhecer a lei seca, você precisa dominar a lei seca, mas você precisa aprofundar o conhecimento em algumas disciplinas. Penal e processo penal você precisa aprofundar por doutrina e jurisprudência, certo? Inconstitucional, eu vi uma cobrança maior de lei seca. Uma cobrança maior de lei seca, só uma questão de doutrina, e a administrativa ficou meio a meio ali, lei seca, doutrina, até porque a administrativa cai muita doutrina mesmo, certo? Civil e processo civil não caiu na prova. Não caiu na prova da Polícia Civil do Ceará, né? Normalmente esses concursos policiais de agente, inspetor, essas disciplinas não são cobradas, mas você precisa dominar a leitura seca delas. Então, sim, antes que eu me esqueça, português. Português ficou ali com um pouquinho mais, com uma ênfase um pouquinho mais em gramática, quando normalmente a gente vê para tribunais o contrário, uma ênfase maior em interpretação de texto. Então é o seguinte, para português você não pode descuidar da gramática, não pode descuidar da gramática nesse concurso, certo? Teremos 30 questões de português, o concurso serão 100 questões, são 30 de português, 10 de conhecimento específico, legislação específica, e 60 de conhecimentos jurídicos. São 30 questões de português, gente. A banca vai percorrer vários itens do edital. Não vai adiantar mais a gente ficar somente concentrado em alguns, certo? Vai cair muita interpretação de texto? Vai. Mas minha aposta é que vai cair muito gramática e você precisa estar forte nela, tá certo? Então, português você vai ter que aprofundar alguns tópicos de gramática. E minha recomendação é que você identifique os tópicos de gramática que está com maior dificuldade, e você vai fazer isso, vai conseguir identificar isso por meio de questões. Você vai resolver questões e vai verificar o que é que você vem errando mais. É concordância? É regência? É verbo? Você vai identificar e aí você vai ordenar seus estudos para priorizar o estudo daquilo que está mais deficiente. Para as disciplinas jurídicas, nós vamos ter 60 questões. Se a banca simplesmente dividir igualmente, dá 10 questões por disciplina. 10 de constitucional, 10 de administrativo, 10 de civil, 10 de processo civil, 10 de penal e 10 de processo penal. É muita questão, tá? Venhamos e convenhamos, é muita questão. Muitas vezes os tribunais aparecem com 5 questões, 6 questões por disciplina, 7, mas 10 é muita coisa, sabe? Então a gente não vai poder focar somente naqueles tópicos queridinhos da banca. A gente vai ter que ter uma noção de todo o edital, certo? Então, e como é que você tem uma noção, né, de todo o edital? Com o tempo limitado. A gente não pode esquecer que o nosso tempo não é infinito. A gente tem um tempo até a prova. E você vai ter que priorizar métodos objetivos. Então, você vai ter que, pelo menos, ler uma primeira vez todos os dispositivos do edital. Na leitura seca, você vai conseguir avançar e vai conseguir ver tudo ou quase tudo. Você não vai conseguir ver tudo de doutrina. Você não vai conseguir ver tudo de jurisprudência, mas de lei seca é possível que você veja tudo. E aí você vai passar a repetir aquilo que tem maior probabilidade de aparecer na sua prova.
Porque é o seguinte, você fazendo isso, uma leitura de todo o edital, seguindo aquela ordenação que eu falo, né, que eu sempre falo aqui, de priorizar os assuntos mais importantes para a prova, quando chegar ali no dia da sua prova, você poderá se lembrar por pelo menos ter tido um contato com a leitura da lei seca. Entendeu? Eu não quero que seja um chute totalmente descabido. Se você ler uma vez, pode ser que a gente consiga acertar a questão. Uma outra forma de você melhorar esse contato com todos os tópicos do edital é você resolver questões de todos os assuntos do edital, certo? Não somente do que estudou, como sempre falo aqui também. Então, em constitucional, a gente vai fazer de poder judiciário, artigo 5º, artigo 1º, 4º, de todos os artigos, certo? Porque mesmo que você não consiga estudar os artigos mais de uma vez, você vai ter tido contato com ele por meio de questões. E a gente quer o quê? Que a gente se lembre do que estudou anteriormente para a prova, que se lembre do que foi visto, seja por meio de questões, seja por meio de lei seca. Então, esse estudo por meio de questões de todos os assuntos vai favorecer a gente estar em contato com vários tópicos do edital frequentemente. Então, beleza. Para a disciplina jurídica, vamos focar ali na lei seca, pelo menos uma primeira leitura, mas a gente vai precisar reforçar alguns pontos da doutrina, certo? O que eu recomendo? Que vocês reforcem pontos da doutrina em administrativo, logicamente, penal e processo penal. Nessas três, vocês precisam ver a doutrina. Não dá para ir para a prova sem ler a teoria geral do crime, por exemplo. A gente tem que, essa parte geral, a gente tem que aprofundar para a prova de penal do TJ Piauí. Então, doutrina se desse, né, você poderia aprofundar a doutrina em outras disciplinas, mas os tempos sendo escassos, vamos focar na doutrina de administrativo penal e processo penal, certo? Aí na jurisprudência, que aí a gente vai ter as súmulas, a gente vai ter as decisões recentes, né, que as bancas estão cobrando, né, as bancas estão cada vez mais difíceis. Eu nunca vi uma banca que era difícil ficar fácil, né? Eu só vejo uma banca que era fácil ficar difícil. E as bancas estão exigindo um nível mais aprofundado de conhecimento. Então, de informativos, vamos dar uma olhada ali em constitucional, administrativo, penal e processo penal. Nas três disciplinas, né, que é constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal, você estuda as súmulas do STJ e as súmulas vinculantes do STF, certo? Então, entenderam a ordenação? Primeiro passo, dominar a lei seca. Segundo passo, doutrina de administrativo, penal e processo penal. Terceiro passo, súmulas de todas as leis jurídicas e jurisprudência informativos mais recentes, os julgados de administrativo, constitucional, penal e processo penal. Fazendo isso, nós teremos maiores chances nessa banca. Da Polícia Civil Federal, o pessoal está traumatizado até hoje. O IDECAM, os candidatos apelidaram de IDECAM. Vem uma prova dificilmente, tem que estar preparado para esse nível de dificuldade. As recentes provas do TJ, da FGV também foram complicadas, então não espere moleza no TJ Piauí, esse é o meu recado. Bom, gente, gostaram desse vídeo? Se gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, é muito importante, gente, para mim, por isso não esqueçam. E qualquer dúvida, comenta aí embaixo que a gente responde para você também. É isso, te vejo no próximo vídeo, até mais.